Boa tarde, turmas do Colégio Interativo. A aula de hoje, eu sou o professor Mauro Rocha, professor de artes, e a aula de hoje nós vamos falar sobre cinema, que é um assunto novo deste ano, que porém faz parte da nossa grade curricular do ano. Na aula anterior, eu falei sobre a arte do século XX, a arte da pop art, lá em meados do século XX. Agora eu vou estar falando sobre cinema, que é uma linguagem artística do qual é muito importante para o conhecimento de todos nós. O cinema ele é considerado como a sétima arte mais importante inventada pelo ser humano, pelo homem, no começo do século passado. E tem origem advinda da fotografia e de outros experimentos técnicos que foi realizado nesse período, no século XIX, para que pudesse chegar da maneira como nós temos hoje o cinema no mundo. Então, eu vou fazer aqui eu vou contar aqui uma breve história, né, de como o cinema surgiu. E, de acordo com os pontos, eu vou estar explicando algumas coisas, alguns detalhes técnicos desta linguagem que, para nós, é uma linguagem nova como fonte de estudo, mas que vai ser muito importante para o nosso crescimento educacional, estudantil e de vida. O cinema ele surge a partir do aperfeiçoamento do cinestoscópio, que é o cinematógrafo criado pelos irmãos Luz e Auguste Lumière, na França, em 1895. O cinematógrafo era, ao mesmo tempo, filmador, copiador e projetor, e foi considerado o primeiro aparelho realmente qualificado de cinema. Isso aí, pessoal, para você ter o conhecimento, né, que o cinema não é algo tão velho, mas também não tão novo, né? Ele surgiu lá no finalzinho, no começo do século, no finalzinho do século XIX, por início do século XX. No século XIX, muitos aparelhos que buscavam estudar o fenômeno da persistência retiniana foram construídos. Este fenômeno é o que mantém a imagem em fração de segundos na retina. Joseph Antoine Plateau foi o primeiro a medir o tempo da persistência retiniana, concluindo que uma ilusão de movimento necessita de uma série de imagens fixas, sucedendo-se pela razão de 10 imagens por segundo. Plateau, em 1832, criou o fenacitoscópio, apresentando várias figuras de uma mesma pessoa em posições diferentes desenhadas. Esse processo que eu estou falando aqui, na realidade, nós, quando criança, já fizemos muito. É você desenhar uma figura num determinado papel, num determinado espaço, e desenhar várias figuras, e cada figura fazendo um movimento diferente de corpo. E depois nós tentarmos passar essas imagens de uma maneira rápida, uma após outra. Aí vai dar uma impressão, quando nós estivermos passando de forma rápida, que aquelas imagens que nós desenhamos, elas começaram a ganhar vida e vamos começar a ganhar movimento. Então foi de uma análise, de uma experiência dessa natureza, que eles começaram a observar que que as imagens paradas, elas poderiam ganhar um sentido de movimento,
e que aquilo poderia gerar algo mais satisfatório com uma fonte de riqueza artística, que depois veio a ser denominado cinema que nós conhecemos hoje. Então, o cinema ele começa de uma experiência através de imagens paradas, de imagens fotográficas, né, de desenhos, e que depois vão começar a ganhar vida com o conhecimento do ser humano, com a experiência técnica do ser humano. Então, assim, criado pelo francês Charles-Émile Renault, o praxenoscópio foi um invento importante para o surgimento do cinema. Este aparelho era um tambor giratório com desenhos colados na sua superfície interior, e no centro deste tambor havia diversos espelhos. Na medida em que girava-se o tambor, no centro, onde ficavam os espelhos, via-se os desenhos se unindo em um movimento harmonioso. Dentre outros inventos, há o cinestoscópio, inventado por Thomas Edison, que consistia em um filme perfurado, projetado em uma tela no interior de uma máquina, na qual só cabia uma pessoa em cada apresentação. A projeção precisava ser vista por uma lente de aumento. Então você observa que o cinema ele teve vários processos técnicos e científicos, e não foi uma coisa totalmente pronta como nós temos o cinema hoje. Então, no começo havia muitas dificuldades, poucos recursos técnicos, mas que com o passar do tempo eles foram se aprimorando e foram surgindo outros mecanismos para que o cinema pudesse ganhar efeitos melhores de qualidade técnica e audiovisual. Em 1890, Edison projeta diversos filmes de seu estúdio, aos quais encontrava-se Black Maria, considerado o primeiro filme da história do cinema. Então grave esse nome, Black Maria, considerado o primeiro filme da história do cinema. É a partir do aperfeiçoamento do cinestoscópio que o cinematógrafo é criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière, na França, em 1895. O cinematógrafo era ao mesmo tempo filmador, copiador e projetor, e foi considerado o primeiro aparelho realmente qualificado de cinema. Louis Lumière foi o primeiro cineasta a realizar documentários em curta-metragem na história do cinema. Curta-metragem, o que é o curta-metragem? Curta-metragem são aqueles pequenos filmes em que dava para se fazer algo contando uma determinada história de forma resumida, e, portanto, tinha esse nome de curta-metragem, que nós conhecemos hoje ainda com esse nome. Louis Lumière foi o primeiro cineasta a realizar documentários em curta-metragem na história do cinema. O primeiro se intitulava Sorte de Luzine Lumière, a Lion, empregados deixando a fábrica Lumière, e possuía 40 segundos de duração. Neste mesmo ano de 1895, Thomas Edison projeta seu primeiro filme, Vitascope. Então você observa que o cinema ele começa com curta-metragem, né? Curta-metragem muito pequeno ainda, de 45 segundos, mas que ali já começava as ideias, né, para que seria o cinema no futuro. Então, tudo vem da decorrência de estudos, de maneira técnica, de maneira objetiva, e o cinema passa a incorporar, passa a fazer parte da vida do ser humano, porque também era uma fonte de entretenimento, e passou a ser uma linguagem artística que
era nova e que chamava a atenção de muitos pelo aspecto audiovisual, onde a pessoa poderia escutar e poderia assistir aquilo que estava vendo, né? De uma forma em que muitas situações ali eram colocadas e que fazia parte de entretenimento da grande parcela da população daquele momento onde foi criado o cinema. O americano Edwin Porter apropriou-se dos estilos documentaristas dos irmãos Lumière e os de ficção com o uso de maquetes, truques ópticos e efeitos especiais teatrais de Georges Méliès para produzir Great Train e Robbery, O Grande Roubo do Trem, em 1903, um modelo de filme de ação obtendo êxito e contribuindo para que o cinema se popularizasse e entrasse para a indústria cultural. Então, você observa que o cinema ele começa a já ter uma popularidade ainda no início do século passado. E eu falei no início, né, que o cinema ele vai ser criado na França por grandes artistas da época, né, pelo Lumière, e aqui já tem uma contribuição já dos americanos, do qual eles vão dar um outro sentido para esse cinema no mundo. A indústria cinematográfica atual é um mercado exigente e promissor para diferentes áreas do saber. Não são apenas os atores e atrizes que brilham nas cenas que são apresentadas a um público local e internacional, pois a realização de um filme precisa englobar uma equipe de trabalho. Na construção e realização de um filme, existem os seguintes profissionais: o roteirista, que escreve a história e as narrativas dos personagens, ou melhor, os diálogos, o diretor, que tem a função de coordenar direta e indiretamente o trabalho de todas as pessoas envolvidas com o filme, na concepção, a finalização, o diretor de fotografia, que também é muito importante, que é um profissional de artes visuais, com sensibilidade e competência para decidir como iluminar uma cena, que lentes serão melhores para determinados ângulos, o tipo de filme a ser rodado, entre outras atribuições a quem seja responsável pela trilha sonora do filme, que é o compositor musical. Ele é quem fica responsável por contribuir para o clima pretendido pelo diretor. O produtor é a pessoa ou grupo de pessoas que se encarrega de viabilizar a realização do filme, buscando patrocínios e parcerias e ainda tratando na parte burocrática que envolve toda a equipe. Então, muitas das vezes, quando nós assistimos a um filme, nós temos a ideia de que o filme ele é feito apenas pelos atores e atrizes que são apresentados no filme. Mas, na realidade, há uma série de profissionais que estão envolvidos direto e indiretamente na construção de um filme. Desde o roteirista até o diretor, o figurinista, as pessoas que vão trabalhar na parte musical, na parte de fotografia, na parte de indumentárias. Então, há uma série de profissionais envolvidos que vão dar o suporte para que aquele filme possa se tornar cada vez mais real e mais atrativo para o público que vai assistir aquele filme, aquela longa-metragem. Há também uma equipe de técnicos especialistas que são fundamentais junto aos profissionais já apresentados, que são o técnico de efeitos especiais, cuja tarefa é realizar efeitos visuais e sonoros, as cenas já filmadas, inclusive utilizando inserção de efeitos posteriores,
por computador, o técnico de som, que cuida dos diferentes microfones durante as gravações, cuidando para que só haja a captação de que se julgue essencial, o operador de câmera, que fica responsável por focar os ângulos solicitados pelo diretor, e os editores ou montadores que trabalham numa ilha de edição, juntos com o diretor ou orientados por um mapa organizado pelo próprio diretor, onde se encontra organizados as cenas, os sons, a trilha sonora, entre outros parâmetros qualitativos e quantitativos de finalização do filme. Outros profissionais, como coreógrafos, figurinistas e maquiadores, são essenciais em determinadas produções. Então, com isso, nós já podemos ter uma ideia de que o filme, que os filmes, né, que o cinema, ele não é algo feito apenas, como eu falei anteriormente, né, pelos atores, pelas atrizes que aparecem, que brilham, que são eles os grandes mentores, assim, vamos dizer, daquilo que vai ser apresentado, né? Mas tem o diretor, tem o roteirista, tem a pessoa que vai escrever, tem os fotógrafos, tem toda uma gama de profissionais que ali vão dar esse suporte, né, para que o filme possa ter toda esse brilho especial de algo que a arte do cinema ela exige, ok? Então aqui eu vou dar um outro parecer técnico sobre o cinema. Vou estar falando aqui. O cinema, eu vou estar falando agora sobre o cinema mudo. Muitos de nós talvez já tenhamos assistido a um filme onde não tinham palavras. Era um filme feito através do gestual e que nós tentávamos entender as cenas, o roteiro do filme através de situações em que eram apresentadas, sem que nós viéssemos a ouvir uma palavra. Então, isso na época era o cinema mudo, que foi muito divulgado no início do século XX. Então vamos lá, cinema mudo. Olha só, nos primórdios da história do cinema, os filmes não eram seguidos por uma sonoridade condizente com as imagens em desfile nas telas. Mas isso não significa que eles eram partidários do silêncio absoluto. Embora fossem remotos os sonhos de sincronizar cena dos filmes com registros sonoros próprios, os avanços tecnológicos ainda eram incipientes, não permitiam a realização desse anseio. Então, a carência de tecnologia não impedia que nos locais de exibição das películas, em teatros, óperas ou feiras, as cenas cinematográficas fossem acompanhadas por compassos tocados ao piano. Estas músicas variavam conforme o espaço no qual os filmes eram transmitidos, pois a escolha sonora dependia do ponto de vista do pianista sobre a obra exibida. Então você observa que, apesar de o filme de eu estar falando aqui sobre cinema mudo, mas havia sim uma experiência de sons, só que eram sons que eram extraídos de forma diferente, né? Como o som musical, o som do piano
e outros sons de objetos que eram produzidos para que o filme pudesse ter um sentido mais interessante para aquelas pessoas que estavam assim assistindo. Não se sabe exatamente quem deu origem à trajetória do cinema. Personagens geniais como Thomas Edison no fim do século XIX, o francês Méliès e o inglês G. A. Smith, né, com suas primeiras tentativas, podem ser considerados pioneiros neste empreendimento, mas a história reservou aos irmãos Louis e Auguste Lumière a honra de ter lançado os alicerces desta indústria do entretenimento chamado cinema. Os primeiros momentos da evolução do cinema foram conhecidos como período mudo. Entre os pesquisadores deste campo, como os sons não podiam vir em auxílio do público, a compreensão dos filmes era realizada através da inserção de legendas, com o objetivo de tornar os acontecimentos mais claros para os que assistiam à película. Película é o filme propriamente dito. Ao longo de 30 anos, o que se conhecia por cinema se resumiu a esta modalidade que já transmitia à plateia a magia que seria sua marca nos séculos posteriores, mesmo sem apoio sonoro. Enquanto isso, vários ensaios se sucediam nesta área, na Europa e nos Estados Unidos. Apesar da ausência do som, as altas classes eram atraídas para esta esfera cultural. Renovações eram introduzidas na produção dos filmes. Todo o potencial desta nova arte era explorado, mas a projeção cinematográfica criada pelos Lumière ainda não eram utilizadas em todas as suas inúmeras possibilidades. Esta descoberta já permitia ajustar som e imagem sincronicamente, mas os investimentos financeiros elevados que eram exigidos por essa tecnologia desestimularam os primeiros empreendedores cinematográficos. Eles preferiam aplicar seus recursos no trabalho de direção, na operação da câmera e na montagem das cenas. Então veja que no começo havia já um alto custo, né, para a produção dos filmes e que não era fácil realizar um filme naquela época, no começo, por causa do alto custo do qual as empresas cinematográficas iriam ter como gasto, né? Então, na América, o cinema já revelava sua vocação para a diversão. Ao contrário da tendência mais elitista e conceitual da Europa, os primeiros filmes eram exibidos em feiras com o objetivo de entreter a plateia. Em 1912, tem fim o monopólio da Motion Picture Association, dando assim início à indústria cinematográfica de Hollywood. Os norte-americanos veem nascer um autor do gabarito de D. W. Griffith e produções como Intolerance ou Biff ou A Nation transforma-se em clássicos do cinema mudo dos Estados Unidos. Emergem atores como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd e o gênio trio de comediantes da era dos filmes mudos na América do Norte. Nem mesmo o advento do som apagou da história este período inesquecível da trajetória do cinema. Então você observa que no começo esses filmes que foram importantes para o início do cinema, eles ainda têm uma certa expressividade, têm uma certa importância e um certo apreço, né, pelas pessoas que são
que gostam de cinema, né? Que são cinemaníacas, vou usar esse termo. Então, essa é o nosso primeiro ponto sobre a questão do cinema, ok? Então, o cinema ele vai ser importante, né? Vai ter esse início criado lá na Europa, né? Propriamente na França, mas com o passar do tempo, né? Os americanos em Hollywood vão começar a, a ter, digamos assim, uma outra visão e vão começar a dominar também essa área cinematográfica da sétima arte, conhecida como cinema. Hoje em dia, o cinema ele passou a ser uma linguagem tão importante na arte que as pessoas hoje elas podem estudar, fazer faculdade de cinema, entrar numa universidade aqui no Brasil, numa universidade federal, e fazer o curso de cinema, que é um curso registrado, que é um curso que já tem alguns anos e que já forma educadores profissionais que vão trabalhar nessa arte, né, que é chamada de sétima arte, e tem mercado de trabalho, muito mercado de trabalho para pessoas que queiram trabalhar nessa área do cinema, assim como tem na fotografia, assim como tem na parte de teatro, assim como tem na parte de televisão. O cinema também é algo que hoje é muito valorizado, dá muitos recursos financeiros para quem sabe trabalhar com essa arte, que são pessoas pessoas que são criativas, né, que saibam trabalhar com essa ferramenta, né, tecnológica e que gostam do prazer da arte do cinema. Então, o cinema hoje, ele a cada dia que passa, né, vem ganhando novos adeptos e todo mundo, de uma certa forma, tem algum filme que seja preferido seu, ou gêneros de filmes que são preferidos. E o filme hoje passou a ser algo democrático, onde no mundo todo tem produções de cinema, produções, grandes produtores, grandes cineastas, grandes diretores, que têm formado e que têm feito com que o cinema a cada dia ganhe mais adeptos. É uma linguagem importante, é uma linguagem que precisa ser estudado cada vez mais e ser valorizado como uma forma de arte, porque o cinema ele não é apenas uma forma de entretenimento, é uma forma de você aprender, de você se educar, conhecer culturas, conhecer inovações tecnológicas, aprender idiomas e uma série de fatores que o cinema ele nos traz como possibilidade, não só possibilidades, digamos assim, de entretenimento, como também possibilidades educacionais.